Olá, pessoal. Vim aqui falar hoje da personalidade do alto D, o dominante, o vermelho, o executor. E eu vou trazer aqui um pouquinho dos pontos, vou trazer um pouco de humor também, vou trazer personagens famosos, vou trazer personalidades marcantes no sentido, só que eu vou relembrar algumas coisas aqui de vocês, tá? As características que eu vou descrever é de um 100% desse fator. Se você só vai se identificar 100% com esse fator, se esse for o único fator alto entre os 5 e 15, como que nós falamos lá atrás, tá? E vamos lembrar também que a relação entre os fatores, a intensidade que ele demonstra, vai trazer um pouquinho da curiosidade do que eu vou te explicar. Quem que eu vou trazer aqui para explicar o dominante? Gente, lembra do Exterminador do Futuro, missão dada, missão cumprida? É o clássico dominante, é o clássico executor. Ele tem uma característica que eles são independentes, eles são motivados ao sucesso, eles gostam de poder, eles gostam de traçar objetivos e motivar as pessoas diante desses objetivos. É alguém que vai sempre olhar aquela cenoura lá na frente. O executor, ele tem um poder de ação forte, tá? Eu vou de propósito aqui chamar de dominância, porque essa palavra executor que a nossa plataforma usa pode trazer aquela conotação da realização, da mão na massa, e não é isso, beleza? Aqui, quando eu falo do executor dominante, eu estou falando de alguém com muita energia de ação, com muita energia de comando, de pessoas que gostam de poder, que se motivam pelo sucesso. Em excesso, quando está lá para cima do 15, ou quando ele é muito puro, é alguém que é conhecido assim, que tem o gênio forte, pode ser agressivo, pode ser controlador, mas assim, o dominante, quando ele está no estado natural dele em equilíbrio, ele é alguém que vai levar para frente, é alguém que vai impulsionar, é alguém que sempre vai estar buscando aquele resultado assim, seja como for. Quando eu lembro de um executor, eu lembro daquela... Tem uma imagem muito famosa de uma bailarina que ela tá com os dois pés, um com a sapatilha e o outro sem a sapatilha. E o pé sem sapatilha tá todo cheio de calo, todo machucado. É assim que o executor chega no final dos objetivos dele. Custe o que custar, vai acontecer, tá? Ele realmente se quebra, sabe por quê? Porque o medo dele é falhar. Lembra que eu falei que ele é muito motivado por objetivo? Então, esse tipo de perfil, como o maior medo dele é falhar, muitas vezes ele coloca aquele objetivo como o centro da vida dele. Os dominantes, gente, eles tendem a ser mais workaholics, eles têm um ritmo muito diferente das outras pessoas, é muito difícil acompanhar um dominante no dia a dia dele, porque eles pensam muito rápido, eles agem muito rápido, e aí dependendo como que os outros fatores lá se relacionam, eles tendem a ser mais impulsivos, muito voltados para o aqui e agora, para o momento presente. Então aí entram alguns prós e contras, tá? Quando nós falaremos lá na frente de questões a dimensionar, tem que olhar um pouco dessa questão do imediatismo, do tudo para agora, do ritmo, porque como ele toma decisão muito rápido e como ele age muito rápido, pode ser difícil dele conviver com as outras pessoas e das pessoas conviverem com ele mesmo, porque o ritmo dele é muito diferenciado. O que o executor, o que o dominante valoriza, pessoal? Rapidez, agilidade, resultado. Você mostrou um gráfico que atingiu o resultado, você mostrou um check lá, você vê um sorriso no dominante. É o feito, sabe? É o done, é o check. Isso faz ele se sentir bem. Para quem trabalha aí com dominantes, pessoal, a questão de reportar status, de o que foi feito, quando foi feito, como foi feito, vai brilhar aos olhos dele. E se você está se comunicando com uma personalidade assim, já começa pelo fim. Uma dica que eu dou aqui, e como executor, ele gosta muito desse status, desse poder, é muito comum altos níveis, C-levels, presidente de empresa,
terem esse fator alto na personalidade deles também. Inclusive, uma dica que eu dou para você se comunicar com esses níveis é o que a gente chama de bluff, bottom line up front. Começa pelo fim, começa pelo resultado do que você atingiu, que você vai se dar muito bem com esse dominante. Mas agora eu vou falar aqui com você que tem essa característica forte no seu perfil. Que é extremamente dolorido para esse tipo de personalidade? Repressão. Ele não poder fazer o que ele quer. Ah, eu não tenho autonomia. Você matou a pessoa com essa personalidade. Normas, regras rígidas, procedimento, rotina, tudo isso consome energia dessa personalidade. Então, alto potencial criativo, necessidade de autonomia, necessidade de criação, necessidade de tomada de decisão vai ser bem importante se você tem essa personalidade ou se você lida com essa pessoa. Grava aí isso, tá? Dentro das emoções predominantes, tem aí uma impaciência, às vezes ser meio frio, ele vai ser meio frio se ele for puro. Se ele tiver, por exemplo, um índice de influência alto ou um fator de estabilidade alto, ele já tem um pouco mais de coração. Mas eu falei que ia trazer aqui um pouquinho de humor. Lembra do Roberto Justus? O Roberto Justus é um típico dominante. Lembra aquele programa do Aprendiz? Você está demitido. E eu fiz essa brincadeira de propósito, porque eu não me esqueço de um dos programas que o Justo apresentou do Aprendiz, que ele era o aprendiz, o sócio. E no final ele ficou entre duas pessoas. Um era dominante, que era a fotocópia dele, e o outro era o Henrique, que era um cara super... Vamos falar mais pra frente de pessoas relacionais, tudo isso, né? E dentro da tomada de decisão dele, ele escolheu o outro, que era pessoas. Por quê, gente? O dominante, quando ele tem um objetivo, ele consegue ser positivamente calculista naquilo que ele quer. Positivamente calculista por quê? Nesse exemplo que eu dei aí do Justo como sendo um clássico dominante, ele abriu mão de alguém que teria o mesmo ritmo que ele, o mesmo caráter que ele, o mesmo gênio que ele, para escolher alguém que ia atingir o que ele queria, o que ele não tinha. Então, esse pensamento estratégico, essa questão de elaborar os comos, é muito forte no dominante. Se você tem isso, a sua capacidade estratégica de olhar para o futuro, de olhar para a visão, de ver o que algumas pessoas ainda não conseguem enxergar, provavelmente isso é muito forte em você e a gente tem que tirar proveito nisso. Então, coloca aí o Roberto Justo na cabeça, coloca o Exterminador de Futuro, que são bons exemplos aqui pra gente. Então, qual que é o lema, né? O urgente fazemos já, o milagre demora um pouquinho mais. O tipo negativo, ele vai ser bem imbativo. E quem que é o dominante na vida pessoal dele, né? É aquele que, eu brinco, que chega na casa das pessoas, arruma o quadro, eu gosto de falar da vida pessoal porque assim, no estado natural que vai ser mais fácil para você identificar quem é quem no momento que você convive. E você tendo essa personalidade também vai começar a rir um pouco de você nesse sentido. Eles gostam de dirigir, gente. Ele é o que pega o carro, tem que fazer alguma atividade, ele se oferece para estar na frente. Ele delega com facilidade. Ele é aquele que numa excursão ele vai organizar as pessoas. Ele tem uma capacidade de comando alta. Ele gosta de estar em posição de falar o que os outros vão fazer. Vou colocar bastante o parênteses aqui, comando não é liderança. Muita gente acha, até pelo comentário que eu fiz antes, desse perfil, ser um perfil comum entre C-level, presidente, essas coisas, que o dominante é o melhor líder. Não estou falando isso, gente. Essas pessoas, elas são fortes em comando. Se ela vai ter liderança ou não, vai determinar daqueles outros fatores que eu falei, tá? Quer motivar? Dá um desafio. Coloca pressão. Eles adoram pressão. Esses daqui são aquelas pessoas que quando eu entrego um projeto se sentem mal. E agora, o que eu vou fazer? Estou ansioso, estou ansiosa. Por quê? Porque a pressão motiva, a pressão os coloca em movimento. A provocação os coloca em movimento.
Diferente de outros perfis que podem se desmotivar, esse daqui, quando você duvida dele, ele fala, ah, mas vai ser agora que eu vou provar para esse daí. Por quê? Porque ele parte para o embate. Uns e outros aí que tem esse fator alto, uma questão bem importante, tá? Se ele não tem com quem competir, ele compete com ele mesmo. E ele pode ser seu melhor amigo quando ele tem crenças positivas, mas ele também pode ser o seu pior inimigo quando ele tem crenças mais arraizadas, tá? Por quê? Porque uma vez que o dominante ele define um objetivo, ele vai atrás de atingir. Então ele vai tentar se cercar de todas as formas para ter certeza que ele não vai falhar. E é isso aqui que pode fazer você, dominante, se machucar. Não entender os seus limites, não entender os limites das outras pessoas. Então eu vou fazer aqui um segundo momento de dar algumas dicas para a pessoa que tem essa personalidade ou para você que convive, para tentar parar um pouquinho essas arestas, tá? Mas eu queria que você saísse desse vídeo com essa informação. Você pode ser seu maior amigo ou você pode ser o seu maior inimigo. Se tem alguém que pode te fazer falhar, dominante, é você mesmo. E é aí que você precisa fazer as pazes com você mesmo. Então, quem que é o líder Auto-D? Ele é um líder dirigente. Ele vai ter um jeito mais direto, mais objetivo, voltado para coisas, voltada para ações, voltados para planos práticos. Muitas vezes ele não vai olhar o ponto de vista mais pessoal, de sentimento das pessoas. Ele lida com situações estressantes. O líder Auto-D é aquele que se coloca de frente na equipe, sabe? É aquela galinha dos ovos que cuida de todo mundo, porque como ele não tem medo de embate, ele costuma defender as coisas com muita tenacidade. E esse vai ser o líder Auto-D. Se você tem um funcionário Auto-D, se você tem um líder Auto-D abaixo de você que é líder, é muito importante você trabalhar com autonomia e ele se sente reconhecido também por aumento de escopo ou recompensa financeira. Dica para você que é um líder Auto-D, cuidado. Cuidado para não entender essa recompensa somente como aumento de escopo, somente como aumento de escopo ou mérito ou promoção. Você pode estar lidando com pessoas ou organizações que te recompensam de outras formas. Trouxe esse ponto aqui exatamente na questão de liderança, por quê? Porque o líder Auto-D ele também tende a reconhecer as pessoas dessa forma. E se você estiver lidando com pessoas mais sensíveis, você vai precisar adaptar para que você se comunique com essa pessoa, para que a pessoa entenda as suas reais intenções. Então, assim, direto, objetivo, tanto para a parte do feedback positivo quanto para o negativo. Quando focado, tem dificuldade para ouvir a equipe, porque muitas vezes ele está focando só lá na frente. Se você tem um líder Auto-D, usa ele para te impulsionar. Usa a visão dele para te fazer e te ajudar a enxergar o futuro, que é uma habilidade natural dele. E se você é um líder Auto-D, calma, nem todo mundo vai ter o teu ritmo, nem todo mundo vai ser o seu foco e objetivo. As pessoas fazem as coisas e elas podem ter a forma dela. Estou falando isso porque a sua principal característica como líder será ser o dirigente, o comandante, tá? Então, bora lá, pessoal.